Graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite nós vamos iniciar uma nova série, né? Há alguns domingos nós encerramos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e, pela lógica, hoje nós vamos dar início à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Portanto, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Espera aí, pastor, né? A segunda Tessalonicenses. Nós vamos dar um passeio inicial nessa primeira carta, para que a gente possa ser assim introduzido para a segunda carta, possa entender mais ou menos o seu contexto, a gente possa ser recolocado aqui de volta a esse cenário de Paulo falando a essa igreja tão cheia de virtudes, como a gente viu, que é a igreja aos Tessalonicenses. Todos encontraram? Dá um peso aqui. Tá feio isso. Você está dando para mim? Veja só. Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele, juntamente com Silas, a quem ele chama aí, se você olhar para o primeiro capítulo, verso 1, ele vai se colocar dessa maneira. Olha o verso 1 da primeira carta, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, lá. Silvano aqui é Silas. Deixa o Renilson desligar. Vocês não conseguem focar. Não vê alguém se mexendo, foca lá, né? Também, então. Pronto, Renilson. Só é desviar. Ótimo. Perfeito. Eu ficava passando as folhas aqui. Voltando ao raciocínio, vamos lá. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele, juntamente com Silas, a quem ele chama de Silvano aqui também, no primeiro verso, e Timóteo, aquele seu jovem filho na fé, a quem ele escreve aquelas duas outras cartas, eles chegaram à cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade grande, era uma cidade importante, e aproximadamente 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. Então, naquele contexto, era uma cidade realmente muito grande. E ao chegar em Tessalônica, como era o costume do apóstolo Paulo, ele se dirige então à sinagoga judaica e ali ele começa a pregar o evangelho. Nesse contexto, dentro dessa ideia, alguns sábados pregando ali, alguns judeus chegaram à fé. Alguns judeus foram convertidos, alguns judeus foram convencidos do evangelho, juntamente com alguns prosélitos, né, adeptos do judaísmo, e alguns gentios. E esse grupo inicia-se, então, a igreja de Cristo na cidade de Tessalônica. Só que Paulo passou pouco tempo na cidade de Tessalônica, pouco tempo dando assistência a essa jovem igreja, porque os judeus não convertidos, como também era de costume, eles colocaram Paulo, Silas e Timóteo para correr. Eles expulsaram os missionários, poucos meses depois. Mas a igreja, ela já estava pronta. A igreja já era uma realidade, a igreja de Cristo. E aí ela começa a caminhar, mesmo sem a assistência ali apostólica, mesmo sem a assistência do apóstolo Paulo. Depois disso, um tempo mais à frente, Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, eles começam a ficar preocupados, e por que não dizer, tanto é que o texto vai dizer isso, também com saudade daqueles irmãos. E aí eles têm um plano. Paulo e Silas ficam em Atenas e enviam Timóteo de volta à cidade de Tessalônica, para saber como é que estava a fé daqueles irmãos e também para dar uma assistência inicial ali a respeito da vida espiritual deles. Os textos são lindos, eu quero mostrar a você para a gente relembrar aqui. Veja só. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 17, ele diz assim, e eu quero que você preste atenção à forma como ele coloca, pelo menos na minha tradução, eu acho interessantíssima a maneira como essa tradução coloca essa palavra. Ele diz assim, verso 17, ora, nós irmãos, olha que termo, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ir-vos ver-vos pessoalmente. Olha o que Paulo está dizendo. Olha que termo ele usa, viu? Termo para a gente aprender para usar por aí. Orfanados. Que saudade, né? É como se nós estivéssemos órfãos de vocês. E ele diz assim, o meu desejo é ir diligente. Olha quando ele usa a palavra diligentemente para falar sobre essa pressa que ele tem em ver novamente aqueles irmãos. Por isso que eu disse que não era só preocupação, era também
saudade. Quem não sente saudade, não é? E de uma boa igreja como essa? Paulo estava com saudade daqueles irmãos. Mas, inegavelmente, também estava preocupado com eles. Olha o capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele diz: pelo que não podendo suportar mais o cuidado. Percebe a preocupação? O cuidado de vós. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, aqui ele se refere a ele e a Silas, e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Veja, era saudade misturada com preocupação. Se engane não, os verdadeiros líderes cristãos, eles não sentem só saudade, mas também preocupação com a vida espiritual daqueles a quem Deus os confiou. Timóteo vai, depois Timóteo retorna, reencontra Paulo e Silas e passa para Paulo tudo aquilo que aquela igreja estava passando. Todos os detalhes, todas as virtudes da igreja, como nós vamos ver, mas também algumas deficiências da igreja, tendo em vista que Paulo passou pouco tempo ali, não é? Então é com as informações trazidas de Timóteo, ou por Timóteo, que Paulo escreve não só essa carta que nós acabamos de estudar, mas também a carta que nós vamos estudar. As duas cartas são escritas como resultado ou como fruto das orientações ou das informações trazidas por Timóteo dessa visita feita por ele. Veja, nós vamos lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, Paulo começa reconhecendo, isso aqui é espetacular, e mesmo sem a presença do apóstolo Paulo ali em Tessalônica, Deus agiu de maneira muito graciosa com aquela igreja. Veja o capítulo 1, como ele inicia a carta, e ele inicia a carta agradecendo a Deus pelas coisas que ele ouviu falar por meio de Timóteo. Ele diz, verso 2, damos, sempre no plural, né, porque ele está se referindo a ele, a Silas e a Timóteo, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo reconhece que mesmo com a ausência apostólica, Deus havia agido naquela igreja. Deus havia agido naquela igreja. Quem é a pessoa mais importante da igreja? Não é seu pastor, não é seu orientador, é Deus. É Deus, por meio de sua graça, que sustenta o seu povo. E a igreja em Tessalônica é a prova viva disso. A igreja cheia de virtudes, irmãos. Olha essas virtudes sendo elencadas por Paulo no verso 3. Ele diz, recordando-os diante do nosso Deus, ele está falando, na hora que a gente está orando, a gente recorda 3 coisas que Timóteo nos disse a respeito de vocês. Olha que lindo. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. A fé de vocês é uma fé operante. Timóteo nos disse isso e nós agradecemos a Deus por isso. Da abnegação do vosso amor. Vocês têm um amor abnegado, capaz de negar a si por causa do outro. E ele finaliza dizendo, e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança. Sem Paulo. Mas para que Paulo? Se a Deus em sua graça. E Paulo diz, eu agradeço a Deus, porque Deus fez isso com vocês. Timóteo chegou e quando chegou nos falou do amor de vocês, nos falou da fé de vocês e nos falou da esperança de vocês. E era Deus quem estava fazendo isso. E essas 3 coisas, preste bem atenção nisso. A fé, especialmente a fé, o amor e essa esperança, elementos que ele vai citar mais à frente, você vai ver de novo mais à frente na carta. Essas 3 coisas deixavam claro para o apóstolo Paulo que ele estava tratando com um povo eleito por Deus para a salvação. Isso era coisa de gente eleita. Olha o que ele diz no versículo 4. Reconhecendo, irmãos, veja, ele acabou de citar os elementos, não foi? Fé, Deus concedeu a vocês. Fé em Cristo Jesus, fé aqui no Evangelho, Deus concedeu a vocês amor abnegado, Deus concedeu a vocês expectativa de salvação. Isso prova o quê? Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Essas são as marcas de um eleito de Deus. Fé, amor e esperança. Paulo sabia, e ele vai dizer isso, que era o Espírito Santo que estava trazendo convicção ao coração daquelas pessoas. Verso 5, olha o que ele diz. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Que lindo isso. Isso não foi... Eu transmiti o evangelho, mas vai além disso.
Isso não depende de mim, que sou o transmissor, aquele que prega o evangelho. Tem que ter a ação do Espírito Santo. E Paulo reconhece, lendo novamente, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder. E aí ele cita o autor do poder. No Espírito Santo e em plena convicção. Eita, que lindo! Eu preguei, mas se o Espírito Santo não trouxer convicção, não ia funcionar. E quando eu vejo, quando Timóteo chega para mim e diz, Paulo, eles creem no Evangelho, eles amam a Deus e a igreja, eles vivem na expectativa da volta de Cristo. Aí Paulo bate o martelo e diz, são eleitos de Deus. São eleitos de Deus porque não apenas ouviram o Evangelho de minha parte, o Espírito Santo os trouxe convicção. O Espírito Santo os convenceu, tornando-os verdadeiramente imitadores de Cristo. Por quê? Aí Paulo vai além. Paulo diz, vocês receberam a palavra, e aqui, gente, isso aqui é interessantíssimo. Eles acataram a palavra, eles creram nisso, eles receberam para si o evangelho, mesmo diante das tribulações que isso podia trazer para eles. E nem por isso deixaram de fazer isso com alegria. Olha o que ele diz no verso 6. Verso 7, aliás. De sorte que vos tornastes verso 6 mesmo, isso mesmo. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor. Olha o que ele diz agora. Tendo recebido a palavra, posto que em meio ao quê? Muita tribulação. Gente, diferente do nosso contexto. Olha o que estamos fazendo aqui livremente. Em uma igreja aberta, com as portas abertas, dizendo em alto e bom som que nós somos cristãos, que adoramos a um Deus verdadeiro, que nós seguimos a Cristo Jesus. Aqui não, o contexto era outro. Dizer essas coisas, aceitar o evangelho dessa maneira, é trazer para si perseguição nesse contexto. Mas Paulo está confirmando aqui, olha, não foi só com palavras que o evangelho chegou aí. O Espírito Santo convenceu vocês. Tanto isso é verdade, e agora que a gente entendeu bem o contexto, verso 6 novamente, com efeito, vocês se tornaram imitadores do nosso Senhor, porque vocês receberam a palavra, mesmo em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. É como se você dissesse assim, olha, mas você sabe que vocês serão perseguidos, né? Gente, nós estamos salvos, e por isso estamos felizes. Aí Paulo diz, isso é coisa de eleito, isso é coisa de crente, como a gente costuma dizer, né? Isso é coisa de crente, e é um fato, e Paulo reconhece isso. É impressionante, irmãos, porque era uma igreja muito nova, como eu disse a vocês, e uma igreja que não teve aquela oportunidade de sugar de Paulo todo o conhecimento, mas era uma igreja que em pouco tempo se tornou um modelo para as demais igrejas. Olha agora o que diz o verso 7. Agora sim, o verso 7 ele diz, de sorte, e ele está trazendo o resultado disso, que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. De maneira que a igrejinha em Tessalônica se tornou uma espécie de padrão. Ou que Deus faça da igreja batista em Bodocongó um padrão. Por que não, né? Muito pelo contrário, a gente tem que desejar isso de fato. Por quê? E agora a gente tem que entender por que eles se tornaram um padrão. Foi que aconteceu de tão extraordinário que as demais igrejas olhavam para Tessalônica e diziam, não, a gente tem que fazer essas coisas. A gente tem que seguir esse modelo. Gente, eles mudaram radicalmente. Eles largaram radicalmente aquilo que sabiam que era pecado contra Deus. Olha o que diz o verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só em Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha agora, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha, vocês estão famosos, em todas as igrejas conhecem vocês. A gente não precisa acrescentar nada a respeito de vocês. Olha o que ele diz agora para completar. Verso 9. Pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando ídolos, vos converteste a Deus, e diz o Deus vivo e verdadeiro. É isso que ele está dizendo. A igreja se tornou um padrão para as demais igrejas. Uma igreja, lembrando mais uma vez, sem a presença constante ou maior de mais tempo do apóstolo Paulo, mas por pura graça de Deus, começou a se tornar um modelo para os demais. Como? Negando os seus próprios pecados.
vivendo em santidade. Como diz um aluno meu de seminário, vivendo uma santidade rasgada, não é? Dessas assim, escancarada, que as pessoas olham assim, não é possível, deixou tudo para trás. E Paulo diz, vocês se tornaram um modelo. Vocês se tornaram um modelo. A expectativa dessa igreja era uma só, a volta de Cristo. Verso 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Eu me refiro a Jesus, que nos livra da ira vindoura. Resumindo, o que Paulo diz nesse início de carta é exatamente isso. Meus irmãos, é Deus, por meio de sua graça, que age na vida da igreja. Fazendo com que essa igreja, por meio desses dons que Deus a concedeu, que dons? A fé, o amor e a esperança. Prove dessa maneira que esses de fato são eleitos de Deus. Foi o Espírito Santo, e não só as minhas palavras, mas foi o Espírito Santo que alcançou o coração de vocês, fazendo com que recebam a palavra, mesmo sabendo que seriam perseguidos, e com um sorriso no rosto, sabendo que serão perseguidos. Tem que ser o Espírito Santo que faz isso mesmo, né? Aí Paulo continua dizendo, e tem mais. Uma igreja tão pequena, uma igreja tão nova, mas que se tornou um modelo para as outras. E por que se tornou um modelo para as outras? Porque negaram a si mesmo. Porque deixaram seus pecados. Porque foram radicais na mudança de vida para a glória de Deus. E mais, agora só tem uma expectativa maior de vida. É a volta de Cristo Jesus. Quer mais claro, deixar mais claro que esse povo de fato é um povo eleito de Deus? São provas dessa eleição. São provas de fato que aquela igreja era uma igreja salutar. Na sequência, nessa nossa revisão, Paulo vai lembrar aqueles irmãos como eles, Paulo, Silas e Timóteo, como foi o comportamento deles enquanto estiveram ali. E com isso a gente já entende de forma aplicativa que os líderes da igreja precisam ser exemplo para os fiéis. Veja o que é que Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 10. Ele diz, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. Veja como é importante isso, né? Veja como é importante a igreja ter líderes exatamente que se portam assim, como exemplo para os demais, como exemplo dos fiéis. Paulo diz, foi assim que nós nos comportamos. E a soma disso, e aqui eu quero que você entenda a teologia dessa questão, viu? A soma dessas três coisas, a ação do Espírito Santo, a pregação do apóstolo Paulo e o seu testemunho pessoal fez com que o seu ministério em Tessalônica não fosse infrutífero. Capítulo 2, verso 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou o quê? Não se tornou infrutífera. Espetacular isso, né? A soma dessas três coisas trouxe frutos. Trouxe frutos. Paulo está fazendo uma análise daquilo que foi que fez a igreja em Tessalônica ser do jeito que é. E aí ele soma essas coisas. Pregação do evangelho, a ação do Espírito Santo, convencendo-os desse evangelho e também o nosso testemunho, que somou para que isso fosse evidenciado na vida deles. Não foi infrutífero a nossa passagem por aí. Que bênção de Deus. Aquela igreja, irmãos, ela já estava vivendo os mesmos problemas das igrejas mais antigas da Judéia. Olha o que é que Paulo vai dizer no capítulo 2 ainda, versículo 14. Ele diz assim, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. E ele diz a razão. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles lá na Judéia, por sua vez, sofreram dos judeus. O que ele está enfatizando é que não é uma igreja livre de problemas. A igreja ela desenvolveu porque era uma igreja que não era perseguida. A igreja se destacou desse jeito porque era uma igreja que vivia numa certa paz. Não. Da mesma forma que as igrejas na Judéia, as igrejas mais antigas, que agora precisavam olhar para Tessalônica como um padrão, sofreram, adivinha, Tessalônica sofria do mesmo jeito. Mesmas coisas, as mesmas dificuldades, hostilidades e perseguições. Coisas que o apóstolo Paulo, quando passou por lá, havia dito a eles, olha, nós vamos sofrer essas coisas. Olha o que é que ele vai dizer aí no capítulo 3, versículo 4. Pois quando ainda estávamos convosco, quando a gente estava ali ainda no início,
predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu. Vocês sofreram. Não é uma igreja que não passa por problemas. E não há uma igreja que não passe por problemas. E os problemas dessa igreja não devem ser empecilhos para que ela cresça espiritualmente. E Paulo diz assim, vocês não são diferentes da Judéia. O que foi que aconteceu com vocês? Porque desenvolveram tão rápido? Porque cresceram tanto? Porque se tornaram um modelo? Mesmo sendo uma igreja que passa por tudo isso. O fato é, meus irmãos, que as notícias que Timóteo trouxe a respeito daquela igreja foram ótimas notícias. Foram ótimas notícias. Veja o capítulo 3 ainda, o versículo 6. Só o início ele diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Quando Timóteo chega para Paulo, diz, Paulo, acalma teu coração, meu irmão. A igreja é um espetáculo, rapaz. A igreja ela é famosa no meio das demais ali, ao redor, nas outras cidades. Quando a gente sai de Tessalônica, que vai para Filipos, que chega em Filipos, vai falar de Tessalônica, os filipenses a gente já sabe. A gente já sabe o que está acontecendo lá. A igreja não precisa nem acrescentar coisa alguma, Paulo. É uma igreja que tem fé, é uma igreja que tem amor, é uma igreja que tem esperança, é uma igreja que mesmo sofrendo continua crescendo. Aí Paulo diz, e quando eu recebi essa notícia, o meu coração sentiu consolo. Olha o que ele diz no verso 7. Sim, irmãos, verso 7 do capítulo 3. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós. E quando Timóteo chega, como ele diz aí no versículo 6, e nos traz essas boas notícias, ai, o meu coração descansa. Se engane não, viu? Coração dos verdadeiros líderes da igreja cristã só descansa quando vê o povo de Deus caminhando em santidade. Não é quando vê a igreja cheia, não é quando vê a igreja prosperando financeiramente, mas é quando vê a igreja em santidade. Meus irmãos, seguindo, Paulo vai pedir a Deus que esse crescimento da igreja não cesse. Porque ele sabe que é Deus quem promove esse crescimento. E ele faz um pedido a Deus, Senhor, não deixe isso acabar. Olha o que é que Paulo diz ainda no capítulo 3, verso 12 e 13. Ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, no dia da volta de Jesus Cristo com todos os seus santos. Que lindo, né? É como que, olha, e aqui a gente precisa entender uma lição, fazer uma aplicação prática muito interessante. Nós não podemos nos conformar com o nosso suposto desenvolvimento espiritual. Sempre há espaço para crescer mais. Porque Paulo havia acabado de elogiar a igreja. Vocês são ótimos nisso, que coisa maravilhosa, não é necessário mais acrescentar nada, todo mundo conhece as virtudes de vocês, e eu peço a Deus que faça crescer ainda mais, tanto em amor como em santidade. Agora, vamos encaixar uma teologia aqui para a gente entender, vamos colocar um fato curioso teologicamente aqui para a gente entender. Paulo pediu a Deus, não foi? Senhor, faz com que eles cresçam. Então isso é uma ação divina, ou não? É uma ação divina. Se você folhear, venha para o capítulo 5, bem rapidinho. Lá no verso 23 do capítulo 5, ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Então quem é que santifica a sua igreja? É Deus. É por isso que Paulo diz, Senhor, que o Senhor os faça crescer. Mas assim que ele termina de dizer isso, ele olha para a igreja e diz assim, que vocês se esforcem para crescer. Não é intrigante? Mas não é Deus que faz isso? Olha o que é que ele vai dizer, meus irmãos. Aí no capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver santidade e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continues progredindo cada vez mais. Você percebeu como é interessante? Os versos anteriores, que Deus os faça crescer. E agora, que vocês continuem crescendo. Que vocês se esforcem para crescer. Essas duas coisas caminham juntas.
caminham juntas. E aqui é claro que eu vou encaixar aquela frase que eu gosto sempre de dizer. Quando nós erramos, a culpa é nossa. Quando nós acertamos, a glória é de Deus. E possamos pedir a Deus que nos santifique e, ao mesmo tempo, que busquemos em Deus a santificação. Veja, ele continua falando sobre a santificação, ele passa a orientá-los ainda no capítulo 4 sobre a santificação. E ele vai falar da pureza sexual, trazendo a pureza sexual como um foco principal dessa orientação nos versículos 2 até o versículo 6, que a gente não vai ler. Ele vai começar a orientar a igreja sobre viver a santificação dentro da vida sexual. E aí ele chega a uma conclusão que é aqueles versículos que a gente precisa decorar, que é o versículo 7 do capítulo 4. É a conclusão depois da orientação dele, diz: porquanto ou porque Deus não nos chamou para viver o quê? A impureza, mas sim a santificação. Você pode até dizer assim: hoje eu não sei ainda qual é a vontade de Deus para a minha vida. Depende de que contexto você esteja falando. Porque eu sei o que é que Deus quer de mim. E sei o que é que Deus quer de você como cristão. O que é que Deus quer de nós? Está vendo como a gente sabe qual é a vontade de Deus? Santificação. Santificação. E é isso, é uma conclusão. Ele está dizendo: vocês precisam buscar a santificação. Aí ele encerra dizendo isso: Deus não chamou vocês para viver a impureza. Deus os chamou para viver a santificação. Depois de orientá-los sobre a santificação, Paulo também vai orientá-los sobre o amor fraternal. E aqui um parênteses, para que eu não esqueça. Santificação e amor fraternal eram coisas que eram latentes na igreja em Tessalônica. Se você perguntasse aos demais crentes das outras cidades, de outras igrejas, o que é que chama atenção para você na igreja em Tessalônica? Santificação e amor fraternal. O que é que Paulo vai orientar a respeito de quê na vida deles? O que é que eles precisavam crescer mais ainda? Santificação e amor fraternal. Percebe? Não há igreja perfeita. Certamente haviam ainda algumas lacunas para serem estendidas sobre isso. Não há perfeição em nossas vidas. Ainda que devamos buscá-las, mas isso sempre é necessário que a gente entenda que haverá falhas na nossa vida. Veja, ele passa a orientá-los sobre o amor fraternal. Ele até reconhece no início aí que eles já viviam esse amor fraternal, mas a orientação de Paulo é para que isso não regredisse. Olha que coisa interessante, versículo 10 do capítulo 4. E na verdade, só para você entender que é o assunto, olha o verso 9. No tocante ao amor fraternal, esse é o assunto, pula para o verso 10. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Percebe? No que se refere ao amor fraternal, olha, vocês são um espetáculo, viu? Todo mundo sabe que vocês praticam isso. Qual é a conclusão final dele? Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Como assim, Paulo? Isso tem a tendência de regredir. Gente, a gente não estranha isso. Ou estranha? Não estranha. Se sua vida espiritual andar bem, se você tiver uma vida devocional bacana, salutar, constante, se sua comunhão com o Senhor estiver lá em cima, o seu nível de temor acompanha isso. E aí, certamente, você vai vencer os seus pecados com mais facilidade. Era assim que a igreja em Tessalônica estava vivendo. Mas isso tem a tendência, muitas vezes, de cair. Se a vida espiritual começa a levar uma certa queda, se a vida devocional começa a desabar, o nível de temor também desce e os pecados se elevam sobre a nossa vida. Por isso que Paulo encerra dizendo assim: a minha orientação, contudo, é que vocês não regridam, que vocês progridam, sigam em frente. Isso é uma chamada de atenção, irmãos. Tenham cuidado para não regredir. A gente tem que estar sempre alerta quanto a isso, sempre alerta. Por fim, Paulo vai passar a tratar de uma dúvida doutrinária. Como eu disse, só introduzindo o tema aqui, a igreja era uma igreja nova, não tinha passado muito tempo com o apóstolo Paulo, nem com os demais, e havia algumas lacunas na compreensão de determinados temas. E um desses temas importantíssimos, a volta de Cristo. Eles tinham dúvidas sobre algumas questões em relação à volta de Cristo. A primeira dúvida deles era sobre o que vai acontecer com os irmãos que já haviam morrido naquele período, quando Jesus voltar. Eles tinham uma ideia de que Jesus poderia voltar ali no comecinho do século. Poderiam voltar ainda dentro da realidade da igreja em Tessalônica. E eles ficaram preocupados, mas os irmãos que já morreram.
E alguns que já foram mortos por causa da perseguição. O que vai acontecer com estes? Talvez para a gente que já tem uma educação mais elevada na Escritura Sagrada, que já ouviu falar sobre isso, talvez você escute, mas que dúvida boba, não é? Será que eles não sabem? É exatamente isso. Eles não sabiam. E qual foi a resposta de Paulo? Aí no texto, Paulo vai dizer a eles que os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão na volta de Cristo. E serão unidos aos demais que estiverem, porventura, vivos nesse dia. Serão levados até a presença de Cristo e estarão com ele para sempre. Olha que texto bonito. O versículo 16 e 17 do capítulo 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, olha o que ele vai fazer. Descerá dos céus e os mortos em quem? Mortos em Cristo. Percebe que ele está diferenciando dos demais? Aqueles que morreram crentes em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ou aqueles que estiverem vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com estes entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Gente, para quem não sabia disso, hein? Para quem estava preocupado com os parentes que haviam morrido crentes, meu Deus, e meu esposo que assassinaram por causa da fé, e os meus filhos que eu nem sei se estão vivos, essas eram as circunstâncias, viu? O que vai acontecer com os meus irmãos que morreram crentes? Se Jesus voltar hoje, eles não sabiam. Dá para imaginar a aflição deles? Provavelmente havia aquela ideia de que somente os que estivessem vivos seriam levados. E aí Paulo traz essa notícia. Gente, que é isso? Deixa eu dizer a verdade a vocês. Quando Jesus voltar, eles ressuscitarão. Serão unidos àqueles que estiverem vivos no dia. Subirão aos céus ao encontro com o Senhor para estar para sempre com Ele. Consola ou não consola o coração da gente? Consolou o coração daqueles irmãos. Verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que lindo, né? Que consolo. Quer dizer que nós vamos imaginar isso? Você já perdeu parentes crentes? Consegue lembrar deles aqui? De um ou dois deles? Amigos crentes, irmãos em Cristo. Dá para imaginar isso? Ah, me vem à mente um monte. Quando eu leio textos como esse, alguns saltam à memória. E saudade de ouvi-los, de vê-los. Aí Paulo diz, não, quando Cristo voltar, eles ressuscitarão. Subirão junto com você aos céus. E estarão para sempre com o Senhor. Agora você entende o verso 18, não entende? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A outra dúvida, ainda sobre a volta de Cristo. Primeira, a respeito dos mortos. A segunda, diz respeito aos vivos. A segunda dúvida, uma dúvida ainda mais cruel. Mas quando isso vai acontecer? Quando Cristo volta? Essa todo mundo tem, né? Todo mundo tem essa vontade de dizer, Paulo, e aí, Paulo? Tu sabe alguma coisa? E a resposta de Paulo, olha, ele vem de uma forma inesperada. Ele vem quando ninguém vai estar esperando por isso. E quando ele fala ninguém, ele se refere àqueles que não conhecem a Deus. E quando ele vier, ele vai trazer destruição a essa terra. Olha o que é que ele diz aí, no capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, percebe? As pessoas vão estar dizendo, está tudo bem, está tudo seguro, está tudo numa boa, não tem nada demais aqui. Quando eles estiverem dizendo isso, olha o texto. Eis que lhe sobrevirá repentina o quê? Destruição. Como as dores de parto, aqui está para dar a luz. E de nenhum modo escaparão. Ninguém vai escapar disso. Então essa é a resposta que Paulo dá à pergunta, e quando ele vem? É como se Paulo dissesse, quando ele vem, ninguém sabe. Mas quando ele vier, o barulho vai ser grande. Ele vem destruir tudo. Ninguém vai escapar disso. Talvez aqueles irmãos, naquele momento, tivessem ficado aterrorizados, né? Ele vem destruir todas as coisas.
e ninguém vai escapar. Aí Paulo se adianta e diz assim, mas vocês não precisam ficar preocupados. Porque, afinal de contas, vocês já foram regenerados por Deus. Vocês não receberam a fé em Cristo Jesus? Não é? Vocês não receberam o amor por Deus? Vocês não passaram a amar a Deus? Vocês não estão vivendo a expectativa da volta de Cristo? Então vocês já passaram das trevas para a luz. Vocês não serão pegos de surpresa, no sentido de que vocês estarão esperando por isso. Olha o que ele diz no versículo 4 do capítulo 5. Mas vós, está vendo que ele está fazendo a diferença? Mas vocês, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Claro que você será surpreendido pela chegada, mas isso não será para você uma coisa estranha, porque isso deve ser a coisa que nós mais esperamos em nossa vida. E Paulo disse, olha, Timóteo disse que isso é o que mais vocês esperam. Não é o que mais vocês esperam? É claro, Paulo. Então não fica com medo. Quem tem que ficar com medo são aqueles que não estão esperando por isso. Eles sim devem ficar com medo. Eles receberam de Deus, irmãos, 3 presentes, 3 dons, que a gente citou agora há pouco, que eu sei por ter repetido muito, talvez tenha ficado na sua mente. E eu fiz de propósito, para a gente chegar nesse ponto aqui. Porque Paulo vai repetir as mesmas coisas. Eles receberam de Deus 3 dons, ou 3 presentes. Preste bastante atenção, que isso diz respeito a você também. Presentes que diferenciam você dos descrentes. O que foi que você recebeu de Deus? O que foi que os tessalonicenses receberam de Deus que diferenciavam eles dos demais? Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Nós, porém, que somos judia, ele está se referindo nessa analogia à regeneração. Nós que fomos regenerados, em outras palavras, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, de novo, ó, da fé, do amor e tomando como capacete o quê? A esperança da salvação. Ele já não deu isso a vocês? Não foi isso que Timóteo disse quando chegou para Paulo? Paulo, fé em Cristo eles têm. Amor por Deus é abnegado. E expectativa da volta de Cristo Jesus é só o que eles esperam. Aí Paulo diz, olha, isso é a segurança de vocês. Tanto é que ele coloca essas coisas como se fossem instrumentos de defesa de um soldado. É a couraça e o capacete. E coisas. Se vocês não têm fé em Cristo Jesus, vocês não receberam amor por Deus, receberam tanto amor por Deus que chegaram a entregar os ídolos, a deixar os ídolos. Nós recebemos, veja como isso é real na sua vida. Eu não vou nem falar da fé em Cristo Jesus, porque eu tenho certeza que você tem a mesma. Mas veja, o amor abnegado por Deus é uma realidade, ainda que não seja perfeito, como a nossa fé também não é. Mas esse amor abnegado por Deus leva-nos a ter uma preocupação sobre a opinião de Deus sobre as nossas vidas ou não? Leva. Não vou fazer isso não. Por quê? Porque eu sei que não agrada a Deus. Tem ninguém vendo, cara. Ninguém sabe. São coisas que ainda estão na tua mente. Não vou fazer isso. O que é isso? Deixa eu dizer a você, para você se animar. É amor por Deus. Você já tinha pensado nisso? É amor por Deus. Você passou a amar a Deus além das palavras. De verdade. Você fica com vergonha dos seus pecados, alguns desses pecados que só você conhece. Por que isso? Por que você está com vergonha? Porque você passou a amar a Deus. Quem colocou esse amor no seu coração? O próprio Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, diferente deles que não estão esperando pela volta de Cristo, vocês não precisam ficar com medo. Afinal de contas, vocês não são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo? Vocês não são aqueles que passaram a amar a Deus? Vocês não são aqueles que vivem esperando por sua volta? Descansa o coração. Verso 11, olha que verso lindo. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ele usa de novo a palavra consolo, né? É como se Paulo dissesse, olha, quanto aos mortos em Cristo, fiquem em paz. Eles vão ressuscitar, fiquem em paz. Quanto à volta de Cristo, fique em paz. Ele vem destruir tudo, mas você não está nesse meio, né? Você já foi regenerado? Então fique em paz. Consolai-vos, consolai-vos, consolai-vos. Que bênção de Deus, irmãos. Caminhando aí para o final,
Paulo vai trazer as suas últimas orientações no capítulo 5. E eu vou ser bem rápido nesse final. Porque são orientações bem proverbiais, bem pontuais. Primeira delas, amem e considerem, respeitem a liderança eclesiástica. Pastor de vocês, a liderança de vocês. Ele vai dizer isso nos versículos 12 e 13. Depois, ajudem uns aos outros nessa caminhada cristã. Versos 14 e 15. Depois, mantenham a alegria. Verso 16. Depois, mantenham uma vida de oração. Verso 17. Depois, mantenham uma vida de gratidão a Deus. Verso 18. Por fim, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Verso 19 e 20. E sejam criteriosos ao mesmo tempo com aquilo que escutam. Verso 21 e verso 22. Por que Paulo está trazendo essa instrução? Parece que ele mete a instrução no meio do nada, né? Não. Enquanto vocês esperam a volta de Cristo, já foram consolados? Estão bem agora? Ah, Paulo, que coisa boa. As últimas instruções. Enquanto Jesus não volta, aí ele diz isso. Tenham máxima consideração por aqueles que lideram da forma bonita, da forma justa, da forma certa a vocês. Aí depois, ajudem uns aos outros na caminhada cristã. Mantenham a alegria, mantenham uma vida de oração, mantenham a gratidão a Deus, sejam sensíveis ao Espírito Santo, mas ao mesmo tempo criteriosos, para ver se aquilo que está sendo falado para você é bíblico ou não. Se for bíblico, acate. Se não for, despreze completamente. São as instruções de Paulo. Veja, Paulo encerra fazendo votos de que Deus promova essa santidade na vida daquela igreja. Verso 23, ele diz: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Ao mesmo tempo ele diz, e eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Verso 24, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele diz, olha, que Deus santifique vocês. Aí ele encerra dizendo assim, e eu sei que ele vai fazer isso. Porque se vocês foram chamados por ele, é ele quem vai levá-los a isso. E aqui eu incluo de novo aquelas frases, aqueles bordões que vão ficando cada vez mais chatos de serem ouvidos o tempo todo. Não é você que está caminhando para o céu. É ele quem está lhe levando para lá. Por isso é que ele disse que Deus os santifique. E ele vai fazer isso. Ele não chamou você? Não concedeu fé, amor e esperança? Ele vai santificar vocês. Pode ter certeza disso. Paulo caminha para encerrar, meus irmãos, dizendo o seguinte. É bonito a humildade de Paulo nas últimas palavras. Ele olha para a igreja, depois de ter dito que orava pela igreja lá no início, o que é que ele diz agora? Orem por mim. Orem por mim. Quem não carece das orações uns dos outros? Todos nós. Quem está acima disso ao ponto de dizer assim, eu não preciso de orações, eu preciso é orar por vocês. Nunca. Paulo começa assim, eu oro por vocês sempre. Aí encerra a carta dizendo o quê? E vocês orem por mim. E aí é claro que eu vou perguntar, aproveitar a deixa, né? Você ora por mim, não ora? Ora pelo seu pastor, viu? O seu pastor ora por você. Mas é assim que ele encerra. Olha o que ele diz aí no finalzinho, verso 25. Irmãos, orai por mim. Na sequência, ele expressa o carinho por eles, deixando-os, aquilo que na nossa cultura seria um abraço fraternal, ele deixa um beijo na sua cultura, quando diz no verso 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo. E suplica para que as suas instruções sejam dadas a todos no verso 27. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Olha, 3 lições para quem gosta de sermão de 3 pontos. 3 lições pontuais aqui, viu, Will? Primeira delas, nós precisamos de oração. A liderança precisa de oração. A segunda delas, nós precisamos expressar o nosso carinho pelo povo de Deus. E a terceira delas, como ele coloca aí, a instrução de Deus precisa alcançar todas as pessoas. Todos carecem disso. Mas aí Paulo caminha para o fim e encerra reconhecendo que tudo aquilo que ele acabou de ensinar à igreja só vai ser vivenciado por ela, só vai ser de fato experimentada pelos irmãos se a graça de Deus os acompanhar. Ele acabou todas as instruções e encerra dizendo assim, olha, só a graça pode fazer com que vocês vivam isso. Olha como ele encerra o verso 28. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Meses depois de ter escrito essa carta, passe aí uma página. Ele escreve a segunda carta.
E ao iniciar a segunda carta, lá está a graça de Deus mencionada já no início, como fundamento da nossa vida espiritual. Verso 1 e verso 2. Paulo, Silvano, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, o quê? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que essa graça que fez a igreja em Tessalônica se tornar o que se tornou, que essa mesma graça de Deus nos acompanhe na nossa meditação na segunda carta, criando em nós a atenção devida, o temor ao Senhor, o arrependimento dos pecados, as mudanças necessárias e a glória de Deus. Amém? Nos preparando para uma nova carta. É o tema, ou foi o tema dessa nossa primeira devocional. Vamos orar? Feche seus olhos. Bondoso Deus, como foi bom relembrar essas coisas, Pai. Dá até saudade para quem pregou sobre isso. Mas nós temos aqui a expectativa e o privilégio de começar a meditar na segunda carta. E queremos te pedir nesse instante que assim como fizestes, ó Deus, conosco nesses domingos que meditamos sobre essas verdades tão profundas, que o Senhor nos ajude também nessa saga nossa na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que o Senhor use a tua palavra no poder do teu Espírito para transformar as nossas vidas para o louvor da tua glória. Que essa nossa nova carta que será meditada por nós dominicalmente seja de verdade um instrumento do Senhor para a nossa transformação para o louvor do teu nome. E agradecemos por tudo que aprendemos na primeira carta. Suplicamos, assim como fizemos a cada meditação, que tudo que nós ouvimos, ó Deus, fique de fato em nosso coração e seja lembrado pelo teu Espírito a nós. Mas te rogamos, por fim, que o Senhor nos ajude, entrando na segunda carta, a falar ao nosso coração por meio dela, para o louvor da tua glória. É a nossa oração, gratos, ó Deus, e súplices. Em nome de Jesus. Amém.